Fala, meu povo! Vlog do Brabo aqui voltando com mais um vídeo. Agora a gente vai começar uma série nova que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você acompanha o canal, se está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo e dá o seu like também para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. E qual que é a novidade desse novo bloco? A gente vai começar a ler livros para vocês. Então hoje eu tô com esse livro daqui, A Máquina do Tempo, da escritora H.G. Wells. Todas as informações do livro, se vocês precisarem de link, eu vou botar aqui na descrição. E se vocês se interessarem por esse vídeo, quando terminar esse vídeo e quiserem me dar outras ideias de leitura, pode colocar a sua sugestão de leitura, se você tem preguiça de ler o livro e quiser que eu leia para você, ou se você não tem tempo e for mais fácil ouvir, pode mandar para mim, que eu vou adquirir o livro e eu vou fazer essa leitura para vocês. Então, me segue lá no Instagram também, tá aqui meu Instagram, me segue lá, você pode mandar dicas e sugestões de livros e de vídeos também para lá, beleza? Então a gente vai começar aqui lendo A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Então a gente vai começar aqui por essa abinha aqui. Nascido em um distrito da Grande Londres, Herbert George Wells foi sem sucesso aprendiz de negociante de panos. Em 1883, tornou-se professor na Midbury Grammar School até ganhar uma bolsa na Escola Normal de Ciências em Londres, para estudar biologia com T.H. Huxley. Nos seus primeiros romances descritos ao tempo, como romance científico, inventou uma série de temas que foram mais tarde aprofundados por outros escritores de ficção científica e que entraram na cultura popular em trabalhos como A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos. Eu achava que H.G. Wells era uma mulher, por causa de um seriado que eu assisti chamado Warehouse 13, na tradução Armazém 13, um seriado de ficção onde eles citam H.G. Wells e citam que H.G. Wells na verdade é uma mulher. Achavam que era um homem, mas era uma mulher. Então, beleza. Capítulo 1. A gente vai pular todas as etapas, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem saber onde adquirir o livro e outras informações, beleza? Então vamos lá. O viajante do tempo, pois será conveniente referir-se a ele desta forma, estava expondo uma questão obscura para nós. Seus olhos cinzentos brilhavam e cintilavam, e seu rosto, geralmente pálido, estava corado e animado. O fogo ardia vivamente, e a luminosidade suave das luzes incandescentes nos lustres de prata batia nas bolhas que surgiam e sumiam em nossos copos. Nossas poltronas feitas de couro nos envolviam e acariciavam, em vez de simplesmente se sujeitarem a que nos sentássemos sobre elas. E havia aquela atmosfera luxuosa de pós-jantar, quando os pensamentos vagueiam graciosamente, livres das redes da precisão. E ele nos explicou da seguinte forma, marcando seus argumentos com um indicador magro. Enquanto permanecíamos sentados, admirando preguiçosamente seu entusiasmo por esse novo paradoxo, como pensávamos, e sua fecundidade. Devem prestar bastante atenção. Precisarei contradizer uma ou duas ideias que são quase que universalmente aceitas. A geometria, por exemplo, que lhes ensinaram na escola, baseia-se em um conceito errôneo. Não é algo um tanto grande demais para esperar que sirva de início? Disse Philby, uma pessoa questionadora de cabelos vermelhos. Não pretendo pedir que aceitem nada sem um embasamento razoável. Logo aceitarão tanto quanto preciso que aceitem. Sabem, é claro, que uma linha matemática, uma linha com grossura nil, não tem uma existência verdadeira. Lhes ensinaram isso? Tampouco nem um plano matemático. Essas coisas são meras abstrações. Isso está certo, disse o psicólogo. Tendo só comprimento, largura e grossura, tampouco pode um cubo ter uma existência verdadeira.
Faço objeção a esse ponto, disse Philby. É claro que um copo sólido pode existir. Todas as coisas reais. É o que a maioria das pessoas pensa. Mas espere um momento. Um cubo instantâneo pode existir? Não o entendo, disse Philby. Um cubo que não dura nenhum tempo pode ter uma existência verdadeira? Philby ficou pensativo. Claramente, prosseguiu o viajante no tempo. Qualquer corpo real deve ter uma extensão em 4 direções. Preciso ter comprimento, largura, grossura e duração, mas por meio de uma enfermidade natural da carne, que logo explicarei a vocês. Somos propensos a ignorar esse fato. Há, de verdade, 4 dimensões, 3 das quais chamamos de 3 planos do espaço, e uma quarta, o tempo. Contudo, há uma tendência a fazer uma distinção irreal entre as primeiras 3 dimensões e a última, pois acontece que nossa consciência se move intermitentemente em uma direção ao longo desta última, do início ao fim de nossa vida. Isso, disse um rapaz bem jovem, fazendo um esforço espasmódico para reacender seu charuto sobre a lamparina. Isso, ficou mesmo bem claro. Agora, é notável o fato de isso ser extensivamente ignorado, continuou o viajante no tempo, com uma ligeira animação. É isso o que quer dizer com a 4ª dimensão, apesar de algumas pessoas que falam sobre ela não saberem disso. É só um outro jeito de examinar o tempo. Em caixa alta, não há diferença alguma entre o tempo e quaisquer das 3 dimensões do espaço, exceto que a nossa consciência se move ao longo dele. Mas algumas pessoas tolas se agarraram ao lado errado desta ideia. Todos já ouviram o que dizem sobre a 4ª dimensão? Eu não, disse o governador da província. É apenas isso, que considera-se que o espaço, na opinião de nossos matemáticos, tem 3 dimensões, que podem ser chamados de comprimento, largura e grossura. E é sempre definível por referência a 3 planos. Cada um a um ângulo reto em relação aos outros. Mas algumas pessoas filosóficas vêm perguntando por que 3 dimensões especificamente? Por que não outra dimensão? Um ângulo reto em relação às outras 3. E até mesmo tentaram construir uma geometria de 4 dimensões. O professor Simon Newcomb estava palestrando sobre isso para a Sociedade Matemática de Nova York há pouco mais de um mês. Sabem que sobre uma superfície plana, que tem só 2 dimensões, podemos representar a figura de um sólido tridimensional. E de modo semelhante, eles pensam que através de modelos de 3 dimensões, poderiam representar uma com 4, se conseguissem dominar a perspectiva da coisa, entendem? Acho que sim, murmurou o governador da província, e franzindo o ceio. Caiu em um estado introspectivo, com os lábios se mexendo como quem repete palavras místicas. Sim, acho que agora entendo, disse após algum tempo, animando-se de uma forma bastante transitória. Bom, não me importa em dizer a vocês que tenho trabalhado nessa geometria de 4 dimensões há algum tempo. Alguns de meus resultados são curiosos. Por exemplo, aqui temos o retrato de um homem aos 8 anos, outro aos 15, outro aos 17, outro aos 23, assim por diante. Todos eles são, evidentemente, seções, por assim dizer, representações tridimensionais dessa criatura quadridimensional, que é uma coisa fixa e inalterável. Estudiosos da ciência, continuou o viajante do tempo após a pausa necessária para a assimilação adequada do que havia dito, sabem muito bem que o tempo é apenas um tipo de espaço. Temos aqui um diagrama científico popular, um registro do clima.
Esta linha que traço com meu dedo mostra o movimento do barômetro. Ontem estava nessa altura. À noite caiu. E hoje pela manhã subiu de novo. Ligeiramente para cima até aqui. De certo que o Mercúrio não traçou essa linha em nenhuma das dimensões do espaço geralmente reconhecidas? Mas certamente que traçou essa linha e precisamos concluir, portanto, que a mesma foi ao longo da dimensão tempo. Mas, disse o médico, encarando fixamente um carvão no fogo, se o tempo é mesmo apenas uma quarta dimensão do espaço, por que é e sempre foi considerado algo diferente? E por que não podemos nos mover pelo tempo como nos movemos nas outras dimensões do espaço? O viajante do tempo sorriu. Está certo de que podemos nos mover livremente no espaço? Podemos ir para a direita e para a esquerda, para trás e para a frente, com liberdade suficiente, e sempre o fizemos. Admito que nos movemos livremente em duas dimensões, mas e para cima e para baixo? A gravidade nos limita quanto a isso. Não exatamente, disse o médico. Temos balões. Mas antes dos balões, exceto saltos espasmódicos e as desigualdades da superfície, o ser humano não tinha liberdade de movimento vertical. Ainda assim, conseguiam se mover um pouco para cima e para baixo, disse o médico. Era muito mais fácil para baixo do que para cima. E não se pode mover pelo tempo de forma alguma. Não se pode fugir do momento presente. Meu caro, é exatamente aí que o senhor se engana. É exatamente aí que o mundo inteiro se enganou. Estamos sempre nos afastando do momento presente. Nossas existências mentais, que são imateriais e não têm dimensões, estão passando pela dimensão tempo com uma velocidade uniforme, do berço ao túmulo. Assim como viajaríamos para baixo, se começássemos nossa existência 80 quilômetros acima da superfície da Terra. Mas a grande dificuldade é esta, interrompeu o psicólogo. Uma pessoa consegue se mover em todas as direções do espaço, mas não no tempo. É esta a célula germinal de minha grande descoberta. Mas está errado em dizer que não podemos nos mover no tempo. Por exemplo, se me recordo de um incidente muito vividamente, volto para o instante em que ocorreu. Fico distraído, como se costuma dizer. Pulo de volta por um momento. É claro que não temos como ficar no passado por algum período de tempo. Assim como um selvagem ou um animal não tem como ficar 2 metros acima do solo. Mas um homem civilizado está muito melhor do que um selvagem, nesse quesito. Consegue enfrentar a gravidade em um balão, e por que não poderia esperar que, em última instância, consiga parar ou acelerar sua passagem pela dimensão tempo, ou até mesmo virar-se e viajar na direção contrária? Ah, isto? Começou Philby. É tudo. Por que não? Perguntou o viajante do tempo. Vai contra a razão, disse Philby. Que razão? Disse o viajante do tempo. Pode demonstrar que preto é branco por meio de argumentos, disse Philby, mas nunca me convencerá. Pode ser que não, disse o viajante do tempo. Mas agora você começa a ver o objetivo de minhas investigações sobre a geometria das 4 dimensões. Há muito tempo tive uma vaga ideia de uma máquina para viajar no tempo, exclamou um rapaz muito jovem. Que viaje indiferentemente em qualquer direção do espaço e do tempo, conforme o condutor ordenar. Philby contentou-se com uma risada. Mas tenho verificação experimental, disse o viajante do tempo. Seria extremamente conveniente para os historiadores, sugeriu o psicólogo. Poderiam voltar e verificar o relato geralmente aceito sobre a Batalha de Hastings, por exemplo. Não acha que atrairia atenção? Perguntou o médico. Nossos ancestrais não tinham muita tolerância com anacronismos. Poderíamos aprender grego dos lábios de Homero e Platão em pessoa.
ponderou o rapaz muito jovem. Nesse caso, você se daria muito mal nas provas. Os eruditos alemãos melhoraram tanto o grego. Então temos o futuro, disse o rapaz muito jovem. Pensem só. Poderíamos investir todo o nosso dinheiro, deixar que acumulasse juros e pular para frente. Para descobrirmos uma sociedade, disse eu, erigida sobre bases estritamente comunistas. De todas as teorias extravagantes e absurdas, começou o psicólogo. Sim, também me pareceu assim, de modo que nunca falei sobre isso, até... Verificação experimental, exclamei. Vai comprovar isso? O experimento, bradou Philby, que começava a ficar mentalmente exausto. Nos mostre seu experimento, então, disse o psicólogo, apesar de ser tudo besteira. O viajante no tempo sorriu para todos nós. E então, ainda com um ligeiro sorriso no rosto e com as mãos enfiadas nos bolsos das calças, saiu lentamente da sala e ouvimos suas pantufas andando pelo longo corredor que dava para seu laboratório. O psicólogo nos encarou. O que será que ele tem? Algum tipo de truque de mágica? Respondeu o médico. E Philby tentou nos contar sobre um ilusionista que havia visto em Buslin, mas antes de terminar seu prefácio, o viajante do tempo voltou e a anedota de Philby ruiu. O objeto que o viajante no tempo tinha nas mãos era uma estrutura metálica brilhante, pouco maior do que um relógio pequeno e construída muito detalhadamente. Continha marfim e alguma substância cristalina transparente. Nesse ponto, preciso ser explícito, pois o que se seguiu, a não ser que a explicação dela seja aceita, foi algo absolutamente inexplicável. Ele pegou uma das mesinhas octogonais que estavam espalhadas pela sala e a colocou em frente à lareira, com duas pernas sobre o tapete, sobre a mesa. Sobre a mesa colocou o mecanismo, então puxou uma cadeira e sentou-se. O único objeto sobre a mesa era uma pequena lamparina coberta, cuja luz brilhante caía sobre o modelo. Havia também cerca de uma dúzia de velas pelos cantos, duas em candelabros de latão sobre a lareira e várias em arandelas, de modo que a sala estava bem iluminada. Sentei-me sobre a poltrona baixa mais perto do fogo e puxei-a para frente, para estar quase que entre o viajante do tempo e a lareira. Philby sentou-se atrás dele, olhando por cima de seu ombro. O médico e o governador da província o observaram de perfil, do lado direito, e o psicólogo do esquerdo. O rapaz muito jovem postou-se atrás do psicólogo. Estávamos todos alertas. Parece-me incrível que qualquer tipo de truque, por mais sutilmente que tenha sido concebido e por mais habilmente que tenha sido desempenhado, pudesse ter nos enganado a todos sobre aquelas situações. O viajante do tempo olhou para nós e depois para o mecanismo. E então, disse o psicólogo, este pequeno objeto, disse o viajante do tempo, repousando os cotovelos sobre a mesa e juntando as mãos sobre o aparelho, é apenas um modelo. É meu plano para a máquina que viaje pelo tempo. É meu plano para uma máquina que viaje pelo tempo. Reparem que sua aparência é singularmente torta e que esta barra tem algo de estranho e cintilante, como se fosse real de alguma forma. Apontou para a peça com um indicador. Aqui também há uma pequena alavanca branca. E aqui mais uma. O médico levantou-se de sua cadeira e examinou a coisa. Foi lindamente construída, disse. O gatinho deitou aqui. Levou 2 anos para ser construída, respondeu o viajante do tempo. Então, após todos nós termos imitado a ação do médico, disse agora. Ai, o gatinho tá me mordendo. Ai. Então, pessoal, a gente está terminando por aqui esse vídeo porque o gatinho começou a me morder e aí eu perdi o foco da leitura. Mas eu tô pensando em ler toda segunda-feira e aí publicar o vídeo para vocês em várias partes. Eu vi que não vai dar para ler tudo de uma vez só. Então a gente vai fazendo em partes mesmo.
Se você gostou desse vídeo, obviamente tiveram muitos erros, porque é o primeiro vídeo que eu faço, eu tô começando e tal. Então, dá uma força aí, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a galera, comenta aí o que você achou, o que eu posso melhorar, o que eu não vou piorar. E é isso. Tem sugestões de livros também que eu boto aí no cronograma, e sendo assim eu posso até tentar fazer uma leitura todos os dias e postar vídeo todos os dias para vocês. Beleza? Então até a próxima.